Já cheguei. Glória a Deus nas alturas. Saudando todo mundo. Parece que está um pouco escuro aqui. Uma amargura. Passi. A paciência. O Tiago. A Anisete. A Virgínia. O Tó. O Coio. O Acoio. A Lenice. Miló. A Cassandra. O Estevão Lourenço. A Beatriz Bia. Conceição Coio. Boa tarde, boa noite, bom dia. Em cada canto da terra, onde quer que se encontrem na sua hora, ou na hora da sua terra, o horário, TMG, em Angola são 16 horas e 39 minutos. Tem regiões do mundo à noite, outras de manhã. Aí a Cleusa Saraiva, a angolana Ana de Jesus, a brasileira Luzilene Soares, a brasileira Luciane Faustino, a moçambicana Sônia Kumbana, a Miquelina Chimuco, a Magna Fernandes, a Maria Fátima, a Lorena Clemente, a Macumbala, a Albertina Pereira, a Élida,
Juscelino, Dailsa, Luiana de Carvalho Mendes, Núria, Júlio César, Lala, 7h39 aí na Alemanha, o Miguel Arcanjo e tantos outros, aleluia. O grande avivamento de Luanda é o tema da minha mensagem. Ou então, o despojo de Luanda. O que é um despojo? Despojo é recompensa, salário, rendimento que provém do inimigo. Ou então é o resgate do que estava com o inimigo. O inimigo despojado é o inimigo vencido. Jesus disse: ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir os bens do valente se primeiro não vencer o valente. Ninguém. Não é possível. Não é possível despojar o valente sem primeiro vencê-lo. É preciso primeiro vencer o valente e depois despojar os seus bens. O mesmo Jesus acrescentou: enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um maior que ele, então poderá despojá-lo, primeiro maniatá-lo e depois repartir os seus bens. Estão a compreender? Aí a Pascualina da Graça, estás a entender? E o Isaac. Então o despojo é o resgate dos bens do valente. É a libertação do que o valente mantinha no cativeiro. Quem é um valente? O que é isso valente? É qualquer homem forte. Qualquer adversário forte é um valente. E o valente é uma entidade, é uma pessoa, sei lá, armada até os dentes. E com essas armaduras, ele consegue defender os seus bens. Mas, se vier um outro maior que ele, isto é, no campo da batalha, no ringue, depois dos dois lutarem, o que for vencido se torna senhor daquele aliás, o que venceu se torna senhor daquele que foi vencido. E o que foi vencido vai ser resgatado, ou então despojado, ou então espoliado. Ouvi o Donald Trump a reivindicar o espólio do Irão. Trump a dizer: vocês não ganharam, nós é que ganhamos. Nós é que temos que levar o espólio, não são vocês. Estava a se referir do Estreito de Hormuz, quando os americanos, ou então os iranianos, colocaram lá minas, sei lá, barreiras ou posição para que os petroleiros e outros carregueiros não passassem. E os que passavam, segundo a conveniência deles, tinham que pagar dinheiro. São milhões. E Trump reivindicou o espólio. Ele disse: nós é que estamos em condições de colocar tarifas aos petroleiros. Não vocês não venceram. É muito forte, né? É assim que acontecem as coisas, quer no mundo espiritual como no mundo físico. O vencedor é que leva o espólio, não o derrotado, não o vencido. Então, veja só o que aconteceu
em Efésios com Paulo. Paulo foi pregar o evangelho nesta cidade. Paulo destornou os poderes dessa cidade. E o que aconteceu é que a cidade despertou. O que aconteceu é que houve um mover do Espírito em Efésios. E muitos que tinham crido, no livro de Atos 19, 18, começando no 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Não somente crescia e prevalecia. Ouviram? Isto é despojo do valente da cidade de Efésios. Enquanto Paulo não foi vencer aquela entidade, aquele poder, aquele valente que maniatava, que prendia, que mantinha a cidade sob a servidão do pecado, ninguém se converteu. Ninguém. Mas quando Paulo chegou lá e começou a anunciar Cristo, e com a vida que Paulo carregava, uma vida de guerra, como ele próprio confessa isso, combatia um bom combate. Ele, quando chegava, primeiro combatia os poderes daquele lugar. E ele despojou o valente, aliás, maniatou, venceu o valente da cidade de Efésios. E o que seguiu depois é o grande avivamento naquele lugar. Houve um despertamento muito grande. Era uma cidade idólatra, como outras cidades do mundo. Uma cidade atolada na idolatria, no pecado. Nós vimos que tinha lá uma deusa, a deusa Diana. E essa deusa não era somente venerada naquela cidade, mas em muitas partes do mundo. Muitos iam até esta cidade para irem buscar bênção, que não existe bênção nos ídolos, e buscar morte nessa deusa Diana. É uma imagem, é uma deusa, uma divindade que eles consideravam como divindade e que era estimada por várias nações, muitos povos concorriam até ela, assim como temos também várias deusas e deuses na terra. É só ver na Fátima como milhões e milhões Aparecida, Moshima e outros lugares onde as pessoas vão se prostituir com os demônios através do pecado da idolatria. E as pessoas vão lá com o intuito de buscar uma bênção, um favor de Deus. E eles são enganados e pensam que aquela é uma divindade, que há bênção, que há favor em fazer reza em nome dela, ou então em buscar a resposta de Deus através delas, como intercessora. Eles achavam isso. Eles achavam, o povo de Éfeso achava que a deusa Diana era uma grande deusa e era divindade, uma divindade. Divindade significa Deus, divino. E assim todos se prostituíam com esse diabo, que era uma potestade, e não dava bênção nenhuma. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Somente maldições. Mas quando Paulo pregou a verdade, quando Paulo anunciou o evangelho vivo, quando Paulo anunciou a sabedoria do alto, e fez demonstração também, demonstrando o Espírito, o poder como ele sempre fazia, e então muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Uma multidão cria em Jesus e confessavam seus pecados publicamente. Até aqueles que tinham artes mágicas, ou então que seguiam artes mágicas, que seguiam magias, que faziam magias, trouxeram seus livros de magia,
como mais ou menos nos nossos dias, livro de São Cipriano, livro não sei de quem, da Allan Kardec, livros não sei o que da Nova Era. Existem vários livros mágicos da bruxaria, para as pessoas fazerem magias, fazer sinais. Hein? Muitos desses que praticavam feitiço, magia, trouxeram seus livros de magia e queimaram-nas na presença de todos em praça pública. E o preço desses livros rondava a muitos valores, como 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro que eles destruíram. Dinheiro colocado nos livros e nas peças de magia, nas artes, nos livros, nos talismãs de ouro, de prata, sei lá, livros caros. Converteram-se a Cristo. Sabe por que eles se converteram? Porque o valente daquela cidade foi destornado. Enquanto o valente está armado, disse Jesus, ele tem e terá em segurança tudo o que ele possui. Tem que vir um maior. E para se tornar maior tem que vencê-lo. É no campo de batalha. Não é com palavras persuasivas de sabedorias de homem. Não é discutir Bíblia, nem fazer colóquios, nem congressos para discutir quem é o verdadeiro Deus. Elias não discutiu quem era o verdadeiro Deus. Elias mostrou poder. Demonstrou poder no Monte Carmelo e que fez calar a boca do povo, para o povo mudar de direção e dizer, sou o Senhor é Deus. Se Elias fosse lá com a Bíblia para dar muitos versículos e discutir, não, que criou os céus e a terra, Abraão, não sei quem, provém não sei de quem, e porque não sei quem, ai, Noé, e depois não sei quem, e depois venha não sei quem, Adão foi criado por Deus, esse é o verdadeiro Deus, eles também, os profetas de Baal, diriam, falariam da história, as falsas as histórias de Baal. Não, Baal é o criador do seu, Baal é não sei quem, Baal criou tudo, Baal ia dizer que, olha, o vosso Deus foi criado por Baal, como dizem os muçulmanos dizem que Jesus Cristo é inferior a Maomé. Hein? Óbvio? Então, vai diante do muçulmano discutir Deus. Vai diante do muçulmano discutir Deus. Ficarás a discutir com palavras. Primeiro, ele não vai acreditar em tudo que você lhe falar. Se você lhe falar Paulo em Éfeso, vai te falar quem te garante que isso aconteceu. Se você lhe falar que Noé, não sei quem, o dilúvio, quem te garante que isso aconteceu. Se ele falar do Abraão, quem te garante que Abraão adorou a Jeová. Vai te falar que Alá. Eles dizem que Abraão adorava Alá. Óbvio? Então sempre vai terminar em quê? Empatados. Ninguém conseguirá convencer o outro. Mas quando houver poder, o poder cala o inimigo vingativo. É isso que Jesus falou. Que Deus tira o perfeito louvor da boca das crianças e dos meninos para calar a boca do inimigo vingativo. Sim. Como aconteceu no templo, crianças que não sabiam nada a respeito da Bíblia, do passado, da história, não sei de quem, falaram coisas muito profundas. Falaram, citaram, cantaram o Salmo de Davi. Como assim essas crianças não sabem ler e não conhecem essas coisas e são crianças que estão a falar o que está escrito, que Davi profetizou? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Deus, Jesus falou, é Deus que fez isso para vos envergonhar. Enquanto vocês estão a rejeitar que eu não sou Cristo, na boca dos vossos filhos está a sair o verdadeiro louvor. Então, prestem atenção. Paulo não foi lá discutir. Paulo não foi lá fazer colóquio, congresso, debate bíblico. Quem é o verdadeiro Deus? O tema. Quem é o verdadeiro Deus? E vieram também lá os deuses, ou então os adoradores da Diana, e dizer, a Diana é a verdadeira deusa, a criador dos céus e da terra. Ficariam a discutir. Não. Primeiro, Paulo conhecia o segredo. Por isso, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, ele procurava um lugar conveniente para orar. Se tivesse lá uma praia, ia para a praia. Ou ficava dentro de uma casa, ou num rio. Um lugar, como ele fez
na Macedônia. Hã? Para quê? Para ir lutar com aquele poder que opera naquela cidade. Paulo destornou essa potestade. Sei lá se é potestade, ou príncipe das trevas, ou uma hoste espiritual da maldade, mas é uma entidade espiritual que mantinha aquele povo atrás do cativeiro. Veja só, por exemplo, apareceram 3 aventureiros endemoniados da religião, eu acho que são pentecostais aqueles, que foram até na Mushima, quebraram a imagem de Mushima. O que resolveu? Nada. A imagem foi quebrada e essas pessoas morreram, foram mortas. Não existem até hoje. Eu desafio alguém, me diz, não, eu conheço, estava na cadeia e saiu. Eles todos foram silenciados, foram executados. Alguém me disse que eram conhecidas aí no Catambora. Sumiram do mapa. Ouviu? Por quê? As aventuras se pagam com a própria vida. Zelo sem entendimento. Fanatismo religioso. Aquilo é uma entidade. Aquilo é uma potestade. Aquilo é uma entidade espiritual. É um valente. É um anjo caído que controla aquilo. Nem demônios é. E para despojar aquele povo que está preso aí, tem que se vencer aquela entidade. Tem que se maniatar aquela entidade. E ver o povo como despojo. As almas abandonarem, deixarem de ir, aquilo ficar descartado como um monstro abandonado. Ou então como um mastro da bandeira que foi abandonado no deserto, sem bandeira, um pau simples. Agora, mas os aventureiros, idiotas, eles pensaram que ao ir partir a imagem da Mushima, que eles iriam destruir a Mushima. Mushima é uma entidade, é um espírito, não é homem. Você pode matar o feiticeiro. Se o demônio está lá, o anjo está aí, ele vai levantar outros feiticeiros. É a mesma coisa que aconteceu, o que acontece na Terra com as nações. Se tira o ditador e o problema não muda. Pior ainda. Por quê? O povo se revolta, não, eles que estão nos escravizar e vão lhe arrancar, e vão lhe matar, e vão lhe pôr na cadeia, e vão lhe arrancar, não sei o quê. Só que o que vai substituir estará debaixo da influência da mesma entidade, ou então do mesmo valente, daquele país, daquele lugar. E ele vai fazer pior ainda, para vos punir. É assim. Mas, por isso Jesus disse que a verdadeira libertação é dele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando estou a falar o Filho no comando, levantando o seu exército, marchando à frente do seu povo, para poderem pisar em serpentes e escorpiões, como ele fez com Paulo, o grande guerreiro. Então Paulo destornou o valente da cidade de Efésios. E o que seguiu é que os corações dos moradores dessa cidade, dos cidadãos, dos habitantes desse território, ficaram sensíveis ao Evangelho. Aquilo que eles não entendiam por causa de escravidão, a cegueira espiritual, começaram a compreender. Aquilo que eles não compreendiam, começaram a compreender e a entender. Porque antes suas mentes estavam cauterizadas, presas. E assim, quando você lhes falasse do amor do homem da cruz, eles ignoravam, achavam que é mais uma mentira que você trouxe para eles. Mas porque Paulo destornou, derribou, venceu o valente da cidade de Efésios, aí então as multidões se congregaram, creram no Evangelho, confessando seus pecados publicamente, e muitos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e peças de magia, amontoaram na cidade pública, no lugar público, mais de 500.000 peças de prata. Ouviram? É assim que acontece. É isso que Jesus falou. Que não há despojo
sem vencer o valente. Não há de repartir os despojos, os bens do valente, sem primeiro maniatar o valente. E o mesmo Jesus disse que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, é conquistado por força, por violência. Violência contra os poderes das trevas. Esse mundo que vocês estão a ver não é o mundo real. Vocês estão a ver o mundo irreal. Há um mundo real que é o mundo espiritual e que domina o mundo físico. O mundo físico é escravo ou então está debaixo da escravidão do mundo espiritual. E se nós combatermos contra o mundo físico e não espiritual, então vamos nos enganar com falsas vitórias. Mas sim, primeiro, maniatar os valentes. Por isso Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais, príncipes das trevas, potestades do ar e principados da ira. São esses que dominam este século, a comando do Lúcifer, que é Satanás. E esses são invisíveis aos vossos olhos. São esses que cometem as atrocidades, que incitam as pessoas à idolatria, à prostituição, os acidentes, as guerras, pandemias, violência, assassinatos, roubos, crises, fome, inimizade, mãe contra filho. São eles que incitam, que trabalham noite e dia para frustrar o homem. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eles são superiores aos seres humanos, porque eles são espíritos, e os humanos são carne, infelizmente. Os humanos querem lutar com eles, os humanos querem lhes vencer. Não é possível sem Jesus. Somente Jesus é que levanta e arma um exército de homens, e em nome dele, com as armas que ele lhes deu, poderão destruir, vencer esse poder. Por isso Paulo disse, nós não temos que lutar contra a carne, nós os quais? Os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus é escravo deles. E para você, filho de Deus, e libertar os escravos que estão na mão desse poder, tem que lutar com eles. Por isso que a guerra é real e verdadeira. Não imaginária, não. Não é um filme, não. É mais real do que o que você pode pensar. A guerra espiritual é mais real do que a guerra entre Israel e Irão e vice-versa. Não. Essa é a guerra real. E assim Paulo conhecia esse segredo. Eu também entendi isso, compreendi isso, porque senão eu também seria outro. Queria pegar na Bíblia e ia abrir igreja e começava a pregar. Ia pegar numa Bíblia e ia me inscrever num curso da Bíblia, um curso superior, um curso de teologia, um curso médio, para conhecer, manejar bem a Bíblia, e depois disso diria que estou pronto. Veja só, quando eu estive no monte, recebi uma pastora da Metodista que me procurou e disse que teria sido transferido num município para substituir um velho. Não vou falar o município. Para substituir um velho. E ele estava com medo do velho lhe matar. A sua família lhe falou, não vai. E tinha um historial naquele município, naquela igreja. Todos tentaram substituir aquele velho, saíram lá no caixão. Agora a menina recém-formada, a pastora consagrada, foi enviada para substituir o Mologe, um ganga Mologe, um doque, o feiticeiro nesse bairro ou nesse município. E os parentes que conhecem o historial avisaram a menina para que não aceitasse aquela proposta, porque não queriam lhe perder. E ele, conhecendo que há um homem que tem autoridade na terra, foi e se apresentou mesmo. Eu sou pastora da Metodista, fui transferido para a província X, para o município X. Minha família não quer que eu vá, por causa do historial. Aquele velho não aceita sair, não quero ser aposentado. E ele mata todo aquele que vai lhe substituir. Mas eu vim buscar a proteção do apóstolo. Eu tenho fé que se o apóstolo orar por mim, ele não vai me fazer nada. Eu disse, sim. Veja só, eu lhe falei, não vai te fazer nada.
Mas também não lhe escondi o segredo. Eu lhe falei, mas não te esqueças, lá não tem Deus. Não tem nada. Mas eu sei que o tempo ainda não chegou, então não posso dizer o contrário, porque senão você não vai acreditar em mim e não vai acontecer nada. Ou então, pior até, né? Em vez de te proteger, você vai blasfemar e vai me desafiar e vai resistir à palavra que eu te der e vão te matar. Mas contudo, eu vou orar para ti. E eu lhe coloquei as mãos e eu pedi que o meu pai lhe protegesse, que fosse e que voltaria. Ele está me ouvindo. Eu tenho certeza que essa jovem está me ouvindo. Ouviu? Mas por quê? Ele estava cheio de letras. Fez formação, sei lá, superior. Mas não tinha condições para enfrentar o mundo espiritual. Não tinha condições para ir substituir o seu companheiro feiticeiro. Tinha medo. E fez bem. Porque quando você não tem, não tens mesmo. Quando você não tem, não pode desafiar os que têm. Quando você não tem, você deve fazer paz com os que têm. Para você sobreviver. Ainda que você viva como escravo, vai que não vai, do que você desafiar e morrer. E ele reconheceu a autoridade em mim e se humilhou, porque tem que ser humilde para uma teóloga licenciada vir buscar a oração no iletrado, como eles acham. É humildade. E não tem como Deus não lhe proteger. Um dia vamos nos encontrar. Ele vai me perguntar, estás a fazer ideia de mim? E eu vou dizer, nada. Fui eu que fui no monte. A pastora. Só que dessa vez, se ele vier, eu vou lhe falar, abandona já mesmo agora, senão vais morrer, mulher. Não existe pastora. Amém? Então, preste atenção. Isso que estou te falando é verdade. Vocês vão ver que um dia eu vou lhe apresentar. Pode ser daqui a 20 anos. Porque eu lhe coloquei a proteção. A marca da proteção. Agora você veja. Era uma cidade muito pesada. Prova de que houve uma reação. Houve uma revolta. Demétrio e outros que faziam as imagens da Diana se revoltaram porque viram seu negócio falido. E olha as palavras que eles falaram. Já falei aqui. A deusa Diana, venerada por muitos povos, uma mulher, uma deusa, que é respeitada no mundo, e esse Paulo está a vituperá-la, está a chamá-la de demônio, está a dizer que ele não é deusa, que o único Deus é o que ele está a pregar. E a reação do Demétrio, a manifestação do Demétrio, e todos aqueles que entraram no conflito, então na confusão, resultou alguma coisa? Nada. Quando Deus abriu a porta, abriu mesmo. Como está escrito, a porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechá-la. E a porta que o Senhor fechar, ninguém pode abri-la. Então, uma porta grande e eficaz teria se abrido naquele lugar. A existência dos inimigos faz parte, aleluia, do reino de Deus. E Paulo sabia disso. Paulo, quando Deus lhe mandava ir num lugar para ir pregar o evangelho, ele sabia que é uma porta que Deus abriu para ele pregar o evangelho. Ainda que encontrasse lá oposição, como na Macedônia, mas ele sabia que a oposição não impediria, não fecharia a porta que Deus abriu. O próprio Paulo disse, uma grande porta eficaz se me abriu, mas tem muitos adversários. Deixou de ir? Foi. Os adversários se manifestaram. Mas quando os adversários se manifestam, é só para te ajudar. Porque quem abriu a porta é aquele que não tem oposição. Aquele que fecha, ninguém abre. Aquele que abre, ninguém fecha. E Paulo conhecia esse segredo. Eu também. Não voltou para trás por causa das pedras, nem das chibatadas, nem das ameaças. Sabia que tinha almas para ganhar aí. E ele permanecia e depois uma multidão se convertia ao Senhor. Ainda que ele saísse, mas que as primeiras pessoas que receberam a mensagem ficariam depois a notícia e ele encontrar uma grande igreja foi levantada. Ou a pessoa que você consagrou, o fulano que você deixou aí, agora é um grande homem, já tem várias igrejas, a igreja cresceu, até os príncipes estão a vir se converter, até os judeus sacerdotes estão a se converter, abandonando a lei mosaica, vindo para a graça. Por quê? Porque Paulo conhecia o segredo.
Era só obedecer. E foi Deus que lhe mandou em Efésios, assim como em outros lugares onde ele foi. E ele teve sucesso. E uma grande igreja se levantou. Está aqui. Isso chamaríamos avivamento em Efésios. O despojo da cidade de Efésios. O que aconteceu no dia do Pentecostes é o despojo da cidade de Jerusalém. Mais de 3.000 almas que viviam, moravam em Jerusalém, se converteram a Jesus num só dia. Isso foi um avivamento. É o mover do Espírito. Os corações dispararam, pá! E foram compungidos. Aleluia. E não perturbados, não. Compungidos, convencidos e choraram pelas suas almas. Sentiram-se miseráveis. Sentiram-se, aleluia, dignos de morte por causa da vida que eles levavam. Por isso eles gritaram, varões galileus, o que a gente vai fazer para sermos como vocês? Para sermos salvos como vocês foram salvos. E Pedro disse, a única forma de vocês se salvar é vocês crerem em Jesus e se arrependerem dos vossos pecados. E Jesus vai vos perdoar, vai purificar os vossos pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E vocês vão experimentar tempos bons na presença dele. Que a paz que excede todo entendimento. E eles fizeram isso, e creram, e se arrependeram. Nós vimos aqui em Efésios, confessavam publicamente os seus fetos, traziam as imagens, os deuses, os livros de magia, e os colocaram em praça pública, e todos viram. É incrível. A cidade viu. E as pessoas perguntavam, o que é isso que estão a queimar? Livros de magia. Mas por quê? Se converteram ao cristianismo. Aleluia! Que é isso, cristianismo? É um Deus que Paulo está a pregar. Quem é esse Paulo? É um judeu. Não, quero ouvir o que ele está a pregar. Ia lá para ouvir, como no dia de Pentecostes, cria. Não, eu também quero esse Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E Paulo operava sinais e maravilhas. Pelas mãos de Paulo, Deus operava grandes maravilhas, grandes sinais. Até os seus lenços e aventais eram levados no seu corpo para irem curar os enfermos, expulsar demônio. Coisa grande começou a acontecer naquele território. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam. Os demônios eram expulsos. Enquanto que os adoradores da Diana, nenhum sinal teriam feito na vida deles. Só ficavam com a história. Uma vez alguém foi na imagem, foi se prostrar diante da Diana, ele não falava, voltou a falar. Você vai ver, o Papa está a andar na África, né? Vai ver testemunhos. Eu quero ver que ele opere na hora. Vai dizer, não, eu era isso, não sei quem. E ficou tudo mentira. Nenhum milagre vai operar. E dizem que é o substituto de Pedro. Como assim substituto do Pedro e não opera nenhum milagre? Os doentes vão lhes levar diante deles e vão voltar doentes. E o povo, como é cego, nunca nem entenderam isso. E todos aqueles que ele tocar, depois vão morrer. Só que as pessoas não sabem. E as mães vão com seus bebês para o Santo Padre lhes tocar. Teu bebê vai morrer. Não vai morrer no mesmo dia. Vai morrer daqui a 2, 3 anos. E agora eu vos anuncio o despojo de Luanda. Ou vocês pensam que eu ouvi contar a história de Paulo e do Pentecoste, do avivamento de Jerusalém e de Efésios, da cidade de Efésios? Não. Eu vim vos avisar que Luanda vai ser despojada. Vai haver despojo. Conta-me-nos lá a miúde a respeito do despojo de Luanda. Sabe? Deus vai mover o seu espírito nessa cidade. Mas por que nessa cidade? Para começar. Por isso a própria Bíblia diz, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ele faz o que lhe apraz. Como deveria começar no Lubango, como deveria começar em Benguela, na minha terra natal,
Uíge, Carmona, mas ele escolheu Luanda, e a sabedoria nisso, a capital da República de Angola, a maior cidade, a grande metrópole, onde tem mais gente do que qualquer coisa. E também o centro de tudo, da idolatria, prostituição, feitiço, o centro da religião. Todos os falsos profetas têm as suas sedes aqui. E aqui, agora, onde Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar em Luanda. E alguém vai dizer, Deus trabalha em todo lugar. Sim, Ele é omnipresente. Mas no tocante ao despojo, Deus vai trabalhar em Luanda. A cidade de Luanda será despojada. E eu vos falei que não há despojo do valente sem primeiro maniatar o valente. Os valentes de Luanda tombaram. Que não é só um, não. São vários comandados, claro, por um. E sendo a capital do reino de Angola, então todos estavam fulminados aqui. E aqueles que governam, os falsos profetas, a religião, tombaram. E Deus vai entregar essa cidade nas mãos de Elias. É como que Deus está a falar, eu te dou Luanda, Elias. Há muito tempo que eu esperei isso. Há 22 anos que eu sonhei despojar Luanda. E eu até cobrei isso em oração. Deus, até quando? Pai, nem a Viana me desse? Sim, não me deu a Viana, mas me deu Luanda. Sabe o que é isso? Você não tens noção o que é despojar uma cidade, resultado da libertação. Isto é da queda dos valentes. O povo que está em trevas vai ver luz. Os prisioneiros vão ser libertos, os cativos vão ser postos em liberdade. O povo vai despertar, os cegos vão ver. Estou a falar a cegueira espiritual, que faz com que vocês lhes dominem. Por causa da cegueira, eles acreditam cegamente nas vossas mentiras, no vosso engano. Eles acreditam nas falsas doutrinas. Eles acreditam nos macumbeiros, nos feiticeiros, nas políticas e tudo, tradição. Mas quando o homem for liberto, ele, aleluia, desperta. As escamas dos seus olhos caem e começa a compreender o que ele não compreendia. No lugar em que vocês contaminaram a mente deles, que eu sou falso Elias e falso profeta, e eles teriam acreditado nisso, agora que a cidade vai ser despojada, resultado da queda dos valentes dessa cidade, então eles vão compreender verdadeiramente quem é o Elias e quem sou eu, e vão dizer, ele é o verdadeiro profeta, vocês são os falsos. Ouvir, assim como aconteceu em Éfeso, e eles vinham confessar publicamente os seus feitos, os que praticavam as magias ou então artes mágicas, trouxeram seus livros, suas peças, sabe, eles praticavam religião. Isso era religião, a bruxaria. Aliás, até hoje continua a ser religião. Trouxeram suas peças, trouxeram os livros em público, não se esconderam. Aleluia, viu? Não andaram na escondida, não, senão vão me matar. O Demétrio e os seus companheiros, não, porque o sacerdote da Diana vai me assassinar. Não, vou ter problema com o meu pastor. Ai, porque não sei. Não! Quando vem o despertamento, as pessoas se tornam ousadas. Aqueles 3.000 que foram, sim, no cenáculo, saíram no templo. Havia festa no templo, a festa do Pentecoste. E havia um barulho no cenáculo. A festa do Pentecoste espiritual, a festa do Pentecoste carnal. Adoração na carne, adoração no espírito. Quem é que atraiu os outros? Os da carne foram atraídos para a festa do Espírito. Mais de 3.000 almas, sim, se converteram. Os que foram não eram 3.000, é muito mais. Talvez metade só que se converteu, os outros voltaram. Ok? Essa metade desse grupo todo estava a vir aonde? No templo, em Jerusalém, porque havia lá festa. Aleluia, a cidade estava cheia.
Um simples barulho, ouviu? Quando Deus, aleluia, quer fazer a sua obra, Ele cria o ambiente. Uma coisa simples, assim como mais ou menos um testemunho, uma palavra, um aleluia. Aquele era um simples barulho de alguns irmãos, estavam a gritar glória, 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 que atraiu uma multidão. Eles ouviam como o barulho de muitas águas, ouviam como é uma grande manifestação na cidade, ouviu? Mas que é isso que está fazendo tanto barulho? Eu que isso? Eu que todos foram ver. E aí foram compungidos. Primeiro zombaram e depois creram. Primeiro disseram que estavam bêbados. E Pedro disse, são 9 horas, ou então 3 horas de manhã, do dia. Nesta hora, quem é que se embebeda? Os que bebem, que se embebedam, não se embebedam à noite? Como assim pela manhã já estamos bêbados? Não. O que vocês estão a ver aqui é o que profetizou Joel. Nos últimos dias, eu, Senhor, vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Sobre os meus servos e as minhas servas, eu vou derramar o meu espírito. Os mancebos vão ter visões. Os velhos vão sonhar. E vou mostrar sinais nos céus e na terra, com fogo, sangue e fumaça. E há de ser que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com simples palavras. E ele até estava a repetir o que Joel falou. Mas isso tocou nos seus corações, porque como estava revestido do poder, que tinha chegado a hora de despojar Jerusalém, tinha chegado a hora de despojar a religião judaica, tinha chegado a hora de despojar a bruxaria. Então aqueles todos, com essas palavras de Pedro, ficaram tocados, convencidos e compungidos, e começaram a chorar pelas suas almas, e gritaram, varões galileus, o que a gente deve fazer para nós sermos salvos? E Pedro disse, arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. Vocês mataram o dono da vida, mas o fizeram na vossa ignorância. Agora podem se arrepender, podem confessar os vossos feitos, podem crer nele e sereis salvos. Aleluia! E eles fizeram isso e foram batizados, mais de 3.000 almas, e permaneceram com os apóstolos. Nunca mais voltaram na religião. Nunca mais. É isso que eu vou vos fazer. Eu vou despojar Luanda. Luanda me foi entregue. Resistam isso. As multidões dessa cidade vão se converter a Jesus Cristo. Pois todos estão à vida à religião. Todos creem em Jesus, mas não conhecem Jesus. Agora vão vir conhecer Jesus. E eles começarão a chorar todos os dias da sua vida. Como nós não sabíamos essas coisas. Como nós te atiramos pedra. Se nós soubéssemos, não participaríamos, aleluia, quando te maltratavam. Se nós soubéssemos, não te atiraríamos pedra. Se nós soubéssemos, a gente não poderia participar com os pastores feiticeiros corruptos, mentirosos. E eles nos enganaram. E nós blasfemamos. E nós ofendemos o Senhor. Agora você, afinal, é o nosso libertador. E eu vou lhes dizer sim. Era mister que isso acontecesse, aleluia. Assim como José perdoou seus irmãos e ele foi a causa, aleluia, da salvação deles, eu também vos perdoo e sou a causa da vossa libertação. Fiquem comigo, permanecem comigo, sigam os meus passos em direção à Nova Jerusalém. E eles vão permanecer ao meu lado e nós vamos marchar em direção ao céu, pois eu vim buscar uma igreja zelosa de boas obras, não uma igreja corrupta. Eu vim preparar a noiva do Cordeiro, eu vim congregar as ovelhas perdidas, desta vez não somente da casa de Israel e de todos os povos da terra, os filhos de Deus que andam dispersos, sim, pela vocação, aleluia, de Deus. Oh, vistes? É isso que eu vim fazer. Luanda vai ser despojada. Eu esperei esse dia há 22 anos. Minhas guerras não foram em vão. Eu me lembro que em 2008 eu estava nas matas a orar e caiu a potestade da Kianda. E a queda da Kianda levou consigo a de Niki. Ok? E eu cobrava isso, meu pai, a Kianda já caiu, cadê esta onda, Luanda? Me dá Luanda, a tua palavra diz, enquanto o valente está armado, terá tudo em segurança. Eu derribei esse valente, e por quê, Senhor? E por quê? E por quê? E por quê? Ainda não tenho a cidade nas minhas mãos, porque o povo de Luanda não despertou. Eu não entendia que era me chegar até aqui. Luanda é capital. É a capital onde funcionam todos os organismos, todos os poderes, todas as organizações.
Então ela foi defendida com garras e unhas. 22 anos depois, não há mais defesa possível para poder manter, aleluia, a violência de Elias, que destruiu a sétima ponta, que destruiu o quarto monte, que sustentava essa cidade. Caiu, caiu Luanda, caiu o quarto monte, aleluia. E o povo que está em trevas agora vai ver luz. E os que habitam na região em sombra da morte também. Os cativos vão ser libertos. Oh, os perturbados, sim, os contritos de coração vão receber cura. Os endemoniados serão libertos. E as sinagogas de Satanás vão ser destruídas. E muitos dos ministros e sacerdotes das sinagogas de Satanás vão vir atrás do povo. Vão vir atrás do povo. Primeiro o povo vai lhe abandonar e depois ele também vem. E eu vou dizer, fica aqui pela tua alma. Se ele dizer que eu sou pastor, eu vou lhe falar, a tua alma é muito mais do que o teu ministério. Aleluia. Glória. Eu vou lhe dizer, tens que escolher a tua alma ou ministério. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja é uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua glória, a sua fortaleza. Luanda vai ser despojada. No lugar em que vocês acharam que seria impossível, agora estou a anunciar o despojo de Luanda. Em breve o Senhor vai agitar essa cidade. Em breve as portas do inferno vão ser escancaradas. A Blue vai ser despojada. Luanda vai ser despojada. O mar vai ser despojado. Como está escrito que o mar vai dar os seus mortos. Sim, multidões e multidões vão se converter de verdade. Vão ser libertos do pecado. Ou no lugar em que eles eram cegos, agora vão ver. No lugar que eles não eram povo do Senhor, agora serão povo do Senhor. Sim. E eu já larguei a minha tenda no Espírito. E já estou a preparar, que os convidados são muitos que vão vir se assentar para virem comer na mesa do Senhor. Essa é a glória da segunda casa. Veja que na primeira manifestação, na glória da primeira casa, não me foi entregue Luanda. Algumas almas dispersas no mundo. Agora, o lugar definido, não indefinido, Luanda será despojada. Cidade de Luanda. Aleluia! Vocês não vão conseguir manter o povo no cativeiro. Não há cadeia que vai permanecer diante, aleluia, de Elias. Pois os valentes dessas cadeias foram destornados. Os valentes dessas prisões foram destruídos, vencidos, maniatados e lançados nas profundezas. E ninguém vai parar. Ninguém vai poder manter o povo. Glória a Jesus. E alguém pode me perguntar, por que Luanda e não Angola? Depois de muitos anos, sim. Ainda falta um tempinho para despojar Angola. Daqui a mais 3 anos e meio, Angola será minha terra. Eu vou despojar Angola toda, de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste, nos 4 cantos desse país. E vou estabelecer regras nesse país. Quem estabelece as regras é o forte, não os fracos. Os fracos não estabelecem regras. São os fortes, não somente que expoliam os fracos, e também estabelecem regras aos fracos. As antigas regras vão ser mudadas, porque quem vence é que estabelece regras. Isso é uma revolução. É restauração. Eu não vim fazer reforma. Pode acreditar, quando cair o terceiro poder, aleluia, o último poder, então eu vou estabelecer regras daqui a 3.6 ou 5. E os estrangeiros estão a dizer, como tu falas só primeiro em Luanda e depois o teu país todo. Só na libertação de Luanda, muitos povos de outras nações se congregarão. Na libertação de Angola, de Cabinda a Cunene do Mar ao Leste, é o mundo todo que vai ser visitado. Se você não sabia, porque esse foi escolhido como epicentro de guerra. Toda guerra
no tocante à libertação da igreja vai se processar aqui nesse território. Por isso eu tenho chamado esse território o epicentro da guerra. Não significa que é guerra somente para libertar Angola. Angola e o mundo. Vocês não deram conta que a Guerra Fria acabou aqui em Angola? Nunca pensaram por quê, né? A Guerra Fria terminou em Angola, com a Guerra de Angola. As duas potências se combateram em Angola, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A UNITA, ajudada pelos americanos, e o MPLA pelos russos, soviéticos. Os Estados Unidos tinham a África do Sul como seu aliado próximo e também a Rússia tinha a Cuba como seu aliado. E esses dois países, os últimos, entraram em Angola. Tiveram aqui 27 anos do conflito. Aleluia! Quando acabou a Guerra Fria, terminou a invasão cubana, terminou a invasão sul-africana. Ouviu? Nos combates do Cuito-Cuanaval, como eles são chamados, e nos acordos de Nova York. Vocês conhecem os acordos de Nova York? Sim. Onde se fez acordos para retirar os cubanos e sul-africanos. Caiu o muro de Berlim. A perestroika entrou. A Alemanha deixou de ser dividida. E o sovietismo caiu. O apartheid depois caiu. Namíbia ficou independente. Os cubanos foram. Os sul-africanos foram. E o regime lá caiu. A Guerra Fria terminou. Por que foi em Angola? Nunca se entenderam por quê, né? Por que as duas potências vieram se medir aqui em Angola? Sim, porque em Angola vivia um menino que seria problema para o sistema mundial todo. Em Angola havia nascido Elias. Os magos sabiam. E a guerra dos 27 anos foi para fortificar o exército espiritual de Satanás nesse país, porque eles sabiam que haveria guerra no futuro, que o menino que estava a crescer e depois ia entrar na guerra. E o menino cresceu. Aleluia! Agora é um leão. O que vocês temeram vos aconteceu. Agora o menino que era menino, que deixou de ser menino, agora é um leão. E o nome dele é Leão de Macocola. O novo leão se estabelece no céu. O segundo leão se levanta. O leão da tribo de Judá e o leão de Macocola. Aleluia! E alguém vai se escandalizar. Seu idiota, o que tu sabes? Você não sabe nada. E assim, a libertação de Angola é a libertação do mundo. Como o fim, aleluia, da Guerra Fria começou em Angola e no mundo. É incrível. Incroável! Saiba disso. Quem quiser desprezar, que despreze. Quem quiser ignorar, que ignore. Mas uma coisa eu sei. No campo da batalha é onde se decide tudo. Não é falar lá no quarto. Falar lá no off. É no ringue. A mão vai chegar o Balaão do Ocidente, né? Sei lá se é do Norte ou como é. Para Jacó não adianta encantamento nem adivinhação. Maldito é quem o amaldiçoar, e eu abençoarei os que o abençoarem. Assim como Balaão não prevaleceu diante de Israel, esse demônio também não vai prevalecer diante de Elias. Elias é um leão. Elias não perde a guerra. Sabe? Os dois primeiros tombaram.
que representavam também os dois poderes da República. Caíram dois poderes, caíram os dois papas. E o terceiro poder e o terceiro papa vão cair também. Pois Elias veio para vencer. Elias está vindo do céu. Aquele que enviou Elias lhe disse: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Sabe o que falou quem? Uma madre. A madre disse assim, disse: esta aqui é a luz que desceu do céu e que veio destruir a pedra de diamante na terra. Uma madre. Há 3 anos que ele falou isso. Alguém lhe mostrou a minha foto, já ouvi falar desse apóstolo, e ele disse: este é a luz que desceu do céu que veio destruir a pedra de diamante. O invencível. Então, mais um que veio para morrer. Não tem problema, não. Angola é o epicentro da guerra, eu já falei. Esse é o território da guerra. É o território do conflito. Que venham para a guerra. O ringue está preparado. Aleluia! Vai levar muitos mauachis. Como é que é? Catamaro. Como é que é? Aquela aí do quem? Da joelhada. Chama-se que? Onde está o ilustre? Uma joelhada. Um cacatu. É no ringue. Eu e ele. Sim. Aquele que vencer vai ser o dono do território. Do mundo. Nós não estamos a defender Angola, não. Estamos a defender o mundo. Eu estou a lutar para libertar o mundo e ele vem para defender o mundo. No campo da batalha. My God! Ok. Vai levar um My God. Um My God. Deixa eu atender essa mulher que gerou o Elias. Poderoso Deus! Vai levar um My God. O ringue está preparado. Nesta guerra, só um sai vencedor. Nesta guerra, quem perder morre. Só um sai vivo. Aleluia. Glory to God. Amém. Fala comigo, Senhor. Luanda será despojada. A vinda do Balaão não vai impedir o despojo de Luanda. A porta já está aberta. A mesa já está preparada. 2 céus se abriram. Uma parte do terceiro céu já foi rompido. Não é possível impedir o despojo de Luanda. Amém? Todas as atenções estão viradas aqui. Sabia disso? Todos estão a dizer o que ele vai falar hoje. Não olha para aquele número, esse número que está a assistir a live aí. É muito mais do que isso. É muita gente. São milhares. Para não falar milhões. Eles queriam ouvir o que eu tinha para falar.
já falei, é que a revolução vai triunfar na defesa dos territórios que ainda não estão ocupados. Eu vou lhe empurrar mais atrás. Mas um território vai ficar comigo. Aleluia. Alguém está doente entre vocês? Eu sinto fisicamente as minhas forças. Eles se foram. Mas que eu fico mais forte assim. Quando eu estou fraco, assim que eu sou forte. Então toda vez que eu faço uma live, eu sinto o esgotamento. Mas ainda bem que as minhas forças se renovam a cada dia. Aleluia. Alguém está doente? Coloca a mão no lugar da enfermidade. Luanda vai ser despojada. As almas da capital vão ser despojadas. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Você que está sentindo uma dor, segure aonde está doendo. Põe a mão no lugar onde estás a sentir dor. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, saia dele agora. Agora. Oh, receba a cura. Para isso se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. As dores desaparecem porque Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Receba a cura. E a pessoa que você está a interceder, e Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Eu mando a minha palavra. E a minha palavra cura essa pessoa a quem tu está a interceder. No nome poderoso daquele que me enviou, Jesus de Nazaré. Sim. E você que está a clamar por uma outra bênção, que não seja cura ou libertação, também receba pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido em Golgota. Aleluia. Eu tenho autoridade na terra para abrir e para fechar. Eu abro as portas da tua vida. No nome de Jesus, esse demônio antiprogresso, saia do teu caminho. Esse espírito malvado que amarra a tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, sim, na documentação, nos teus negócios, saia. É uma ordem. Diga amém. Faz teste agora. Você que não andava, põe-te de pé e começa a andar. Você que não andava, pode andar agora. Você que tinha câncer, procura o câncer, já não vais achar. Procurador. Oh, receba. Manda o teu testemunho agora. Não há gripe, não há diabetes, não há câncer, não há caroço, não há depressão, não há nada que resiste à autoridade que há sobre mim. Aleluia. – 34 dias. Quinta semana no fim.
O gemido está a vir aí, muito maior do que vocês esperavam. 7 semanas estão determinadas. Faz teste agora aí. Tânia Cardoso, dores no fígado sumiu. Mas quem? Mas quem foi curado? Faz como a Tânia. Faz teste. Você que tinha gripe, procura a respiração afogante. Dor no peito, sei lá, na perna, no braço, no ombro, problema nos rins, cabeça, tala. Anda. Meu prazer é te louvar. Laura Auxiliador sumiu, estava com uma terrível dor no antebraço. Sumiu? Ô terra. Mas quem? Dor de cabeça passou Peter. Dor de bexiga passou Mônica. Xilala. Dor de cabeça e no corpo sumiu Elizabeth Silva. Dor do lado da cabeça sumiu Auri. Élida, sumiu a dor dentro da boca. Daniele, dor nas pernas sumiram. Luzia, dor do corpo sumiu. Alguns dias atrás pedi uma palavra para desbloquear a minha conta online que estava bloqueada. 1 hora depois experimentei e consegui acessar a conta. Patrícia, já sinto melhores no meu braço. Ana Manuel. Dor no meu pé esquerdo sumiu. Ilma. Dor nos olhos sumiu. Sinto também a mente leve. Bernardo Cipecua. Dor no joelho sumiu, passou. Antônio Francisco. Mas quem? Aleluia. E o cadáver que está a vir aí nem dor de cabeça consegue tirar. Nem dor de cabeça. Mas os cegos também estão a lhe seguir. Dor no ombro esquerdo subiu Aida Silva. Eu estava com dores fortes no corpo, mas depois da oração do Pai estou tão aliviado. Lourenço Zau Luemba. Mas quem? Dor no tornozelo sumiu. Gripe sumiu. Domingos Matavale. Forte dor de coluna passou. Adriana. Aleluia. Mas quem? E todos são curados.
Luzia Conceição, minha residência já saiu. Mas quem? Fronigéria, Caleb. Cansaço estranho sumiu, Rosa. Minha nora estava com bronquite asmático, já passou. Wanda Lúcia. Estava com sintomas de Itália, mas já se sinto muito bem. Natália Oliveira. Tive um ataque de tosse agora mesmo, o pai, do jeito que veio, foi embora depois da oração. Mauriceia. Eu estava gripada com sensação presa ontem quando o Senhor soprou, comecei a soltar secreção, pois não saía nada e com tosse muito seca. Após o sopro já estou a conseguir. Marisa. Aleluia. Marisa de Souza. Rosemarim. Beatriz Machava, dor de coluna já sumiu. Lorena Clemente, aí no TikTok, homem curado da dor na próstata. Dor no braço parou, aprijo. Power! Avivamento na terra. Eu vou despojar Luanda. Estava com dor na veia, na perna, passou, mestre. Antônio Oliveira. Mas quem? Osana ao filho de Davi. Cira Xangola, tu estavas com dor do estômago desde ontem. Estavas. Já não tens mais. Pode procurar. Faz que você não conseguia. Oh, Recife, Financia, Petro Financia, Enungu, Guno, Caleb, Recife, Jove, Financia, Petro Financia. Aleluia. Eu tive uma visão que o Pai estava a me vigiar enquanto eu guerreava com meu inimigo. Eu falava, Elias está na sua terra. E o meu inimigo fugiu. E fui me apoiar num muro pequeno. E passei a minha mão no outro lado do muro. E de repente toquei no cabelo do Pai. E depois eu fiquei espantada porque o Pai estava já aí a me vigiar. Depois o Pai me disse, não tenha medo, podes tocar no meu cabelo. Depois despertei. Beatriz Via. É muito forte. Aleluia. O inimigo fugiu, né, Beatriz? A dor na boca passou. Bem, João. Dor de dente sumiu. Sina Tamela. Domingas Pessoa, 1h20. Então comecei agora. Não demorou, afinal. Mas quem? Você que tem hemorragia, vai ver. Já não tem mais hemorragia. Você que diz desde ontem, estavas com dor, está onde as dor? Eu disse, já era. Disse, estavas. Faz teste. Glórias nas alturas. Ao Deus de Elias. Zambia Elia. Oh, Zambia Elia.
Esse é Deus do Pai Eliê, tu és o Deus do Pai Eliê. É Deus do Pai Eliê. Aleluia. O leão de Mococola, que está a rugir na terra. Laine de Deus, custe que custar, os reinos desse mundo vão passar para Cristo. O Deus de guerra. O Deus de juízo. Valdir Sombreiro, Zambia Elias, vim buscar a minha netinha agora na escola, ele está com muita febre e dor de cabeça. Não, febre não, com muita dor de cabeça. Amália Teixeira, você vai lhe perguntar, vai te dizer, vovó, passou. Lhe pergunta agora. Susana Cunha Pereira, Rose, Amália, pergunta a netinha. Há pouquinho escarrei sangue. Estás livre, Augusto Nobre. Deus de guerra. O leão de Mococola. Posso crer no amanhã, se ele vive, temor não há. Quinta semana foi-se embora. Sonhei que na barba do pai caía azeite e eu me dava. É incrível. Na barba nunca vi coisa igual. Algo está acontecendo na terra e o mundo ainda não despertou. Acordem, ó povo da terra. Ana Maria, Luanda vai acordar. Os ventos vão assoprar na cidade de Luanda. Uma parte do monte desmoronou aqui no Ceará. Chiquinho. Como o azeite que caía da cabeça para a barba de Arão. Se é um som do espírito. E da barba para a orla do seu vestido. Isto é muito forte. Da cabeça para a barba, da barba para a orla do seu vestido. Que coisa linda. Como o orvalho do monte, hein? Aí o Senhor tem determinado a bênção. Dai, Ana de Jesus. Como orvalho no Monte Hermon, e como azeite da cabeça para a barba e da barba para a orla do vestido de Arão. Aí o Senhor tem determinado a bênção. Ouviu? É um som
que está a brotar no homem. A virtude do Espírito. Mulher curada aí no TikTok das dores nas costas. Eu estava com dor no corpo, pai. Eu falei, Elias já está na sua terra, graças a Deus. E a dor do corpo sumiu. Isaac. Seja livre a tua filha, ó Molima. Cheguei agora. Seja livre da perturbação. Molima. Pra te adorar, ore, dure, pois eu nasci, ore, Jesus. O prazer é te louvar, o prazer é estar nos átrios do Senhor. Aleluia. Que coisa linda. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amália Teixeira, que foi buscar o netinho que estava com febre, aliás, com dor de cabeça, já dormiu, pai. Aqui a palavra é muito veloz, de Angola para Portugal. Aleluia. É incrível. Mas muitos estão a ir atrás do Papa, que não consegue lhes tirar nem dor de cabeça. Uns estão a seguir Afonso Nunes, o doente. Hã? Papa é um doente, pá. Todas as doenças estão no corpo dele. Como ele vai curar os outros? Jesus Cristo era curado e por isso curava os doentes. Eu sou um curado. Aleluia. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Os doentes estão a ir atrás do doente. Doentes atrás do doente. Mas aqui os doentes estão a vir atrás do curado para lhes curar. Meu prazer é te louvar. Eu humilhei a Igreja Católica, né? Não conseguem me responder. Totalmente humilhados. Eu sou poderoso. Eles são fracos. Não conseguem me responder. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Todo o sistema foi humilhado. Eles só falam, olha só, eles só falam, aquele é nosso inimigo. As madres, quando viram a minha fotografia, não, ele é nosso inimigo. Evangelizaram umas madres, falaram, não, é nosso inimigo. Afinal, eu sou inimigo deles. Eu não sabia. Hã? Uma deputada do MPLA falou, não vou na igreja do inimigo. Eu sou inimigo também.
Meu prazer é te louvar. Eu, embora que sou bem pequeno, vou ser inimigo como? Não tem exército, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tenho casa. Vivo na casa de renda. Carro me ofereceram com ele. Tem uma pequena igreja de centenas de pessoas. Como assim sou inimigo deles? Se eles têm poder para matar, o veneno deles te mata na hora. Só um cheirinho assim, você apanha catitico, todo o corpo seca. Tipo, morreu há 100 anos. Como assim sou inimigo deles? Um tiro na cabeça, já ia morrer. Um drone, uma bomba. Estou a falar, não me fazem nada. Eu então, afinal de contas, eu sou quem? Não, eu mesmo estou a me perguntar, mas eu sou quem então, afinal de contas? Me fala ainda. Não, me responde, eu então sou quem? Você sabia que eu chorava quando eu era menino e fazia essa pergunta? Mas eu então sou quem? Quando eu era menino, as muitas tribulações já me levaram a questionar, mas eu então sou quem? Eu sou uma criança para passar isso tudo. Eu sou quem então, afinal de contas? Edilson, já perguntei. Mestre, abriram o Estreito de Hormuz. Trump conseguiu. Trump tem as cartas, Odário. Vocês acreditam naquelas bocas aí? Dos Ayatollah, eu vos falei. Os Ayatollah são apoiados pelos brasileiros. Os brasileiros da esquerda. O grupo do Lula é que apoia quem? Os Ayatollah. A imprensa brasileira. Elias andou 423 quilômetros por 40 dias e 40 noites. Tipo Luanda até o Wacucungo a pé. Oh, rapaz, como é que fizesse essas contas mais aí? 400 e quanto? E 23 quilômetros. Aí de Berseba para o Sinai, né? A Google te deu o quê? A distância e a quilometragem. Cláudio. Minha filha Laura acabou de me ligar, está com o ouvido entupido e doendo. Liga para ele, vai te falar que desentupiu e já não está doendo. Ouviu, Teresa, Cristina? Teresa! Ô, Teresa! A Teresa! Não, eu não falei os brasileiros. Falei os brasileiros da esquerda. Vocês não tem nada a ver com isso. Hã? Mulher curada de dor no corpo, Gaspar Clemente. É verdade, o Lula não representa os brasileiros. Os brasileiros são pessoas do bem.
O grupo dele, sim. Um gravou um vídeo e disse assim, olha o que ele falou. Um brasileiro disse assim, os brasileiros idolatram, os cristãos idolatram os judeus, mas os judeus lhes odeiam. Quem é que viu isso? Essa live, essa mensagem? Sei lá se é live ou como é, uma entrevista. Quem? Os cristãos idolatram os judeus, mas os judeus lhes odeiam. Aleluia. Olha, o Salvador Santos viu. Eu não minto, então. Pra te adorar, durei, pois eu nasci, ó Deus, Jesus. Eu acho que assim como o PT não representa o Brasil, também os judeus ortodoxos não representam os judeus. Se fosse eu ia lhe fazer essa pergunta, e ele falar, o PT que odeia os cristãos representa o Brasil? Ele dizer não, então... nesse quesito, Antuká, aleluia. Está consumado. Às 20 horas voltarei aqui. Incansavelmente. As nossas forças se renovam a cada dia. Gisele Kassonde, Lubumbashi, RDC, República Democrática do Congo. Eis aí. Minha vizinha veio ontem me contar que o falso profeta dela lhe disse que a vinda do Papa é que causou inundação em Benguela. Eu lhe disse a queda do quarto monte. E ele não estava a entender nada. Ele não pode entender essa linguagem. Depois desviei a conversa e lhe falei só já da santidade, porque não estava a me entender. Quer dizer que a Bíblia só lhes fala da santidade, né? Todos religiosos. A Bíblia tem uma arma na sua mão. Santidade é o Senhor. Aleluia. Isto é na estalagem. E aí o puto Panzo, como é que é? Voltaste na tua terra natal, pá. Muitos anos depois.
Priez, je suis malade. Gisela, reçois la guérison. Reçois la guérison au niveau de votre corps. Reçois. Au nom de Jésus. Gisela, cherchez la douleur, les maladies. Cherchez. Cherchez le malade. Cherchez la douleur. Il n'y a pas les douleurs. Il n'y a pas. Oh. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor. Sexta-feira. Mais uma semana. Mais uma saidinha. Um dia chama outro dia. E uma noite mostra a sabedoria de outra noite. O dia vai, o dia vem. 29 anos, voltei a ver o Kitsung. Panzo Bento, a terra que te viu nascer. Eu vi uma cabana aí. Essa cabana é de quem? É do Manvenas. Seja curada a tua bebê Florinda. Aleluia. João Antônio Caseca. Sina Tamele. Aleluia. Tá ligado? André, Angola, Alemanha. Tamo juntos. Jonas Machado. Aumentou o desejo de visitar a terra santa de Elias. Muito forte. Poderoso Deus. Ah, Mayamba e as outras vivem lá. Virgínia da Gama ficou curada. Muito forte. Tamo juntos.